o capítulo 17, que eu gostaria que os irmãos, os de perto e os de longe, abrissem comigo. Vamos lê-lo todo, só para a gente ter noção do conteúdo. Apesar que hoje vai dar tempo de nós estudarmos só os 2 versículos, talvez um. Na expectativa eu preparei aqui 8 páginas para os 2 versículos, mas normalmente, por exemplo, escola dominical eu costumo preparar 11 páginas e falar 2, né? Aqui eu preparo 8 e falo as 4, costumo falar metade. Mas vamos ler todo o texto do Apocalipse 17 para a gente já ter aquela familiaridade. Inclusive, é uma sugestão do Clésio, né? O Clésio é o meu coach, o Clésio é o meu treinador, né? Ele vive me dando os toques. Eu acho que se você jogar seus pontas de lança ali mais pela esquerda e você fechar mais ali o meio, colocar o zagueiro mais ele me dá uns toques. O mestre, hipermestre da palavra, o Clésio da Gama, mas ele me deu o toque seguinte para falar para os irmãos, quanto mais a gente se familiariza com a palavra, melhor. Eu me lembro que agora, uns 30 anos atrás, o irmão Valdemar Leal Lucas, a Raquel estava nascendo, mais ou menos. Nem tinha nada. Faltava só 2 anos para a Raquel nascer. Esse irmão Valdemar Leal Lucas, na época nós estudamos Apocalipse com ele, falou: então, eu gostaria que os irmãos lessem. Cada vez que nós fôssemos, a gente se reunia periodicamente para estudar Apocalipse. Ele falou: então, para essa próxima semana eu gostaria que os irmãos lessem o livro de Apocalipse 20 vezes. Ou seja, entre um estudo e outro, ele nos pedia que nós lêssemos 20 vezes o livro de Apocalipse. Aproveitava, já li umas 30 logo. Mas não é tão difícil assim. Se você fica contemplando a coisa do aspecto capítulo, versículo, mas porque isso aqui é uma carta. Você, quando recebe, hoje em dia não se recebe carta, né? Tem até aquela musiquinha que a gente costuma cantar, não tem? A do carteiro, quando o carteiro chegou. Mas hoje em dia é e-mail. Você não lê meio e-mail. Não, eu recebi um e-mail aqui, eu vou ler a primeira linha dele. Amanhã eu leio mais um pedaço. Até o final da semana eu li o e-mail. Não é assim. Isso aqui, nós vimos lá no capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo dá na ordem para o João enviar essa carta. Isso aqui é uma carta para 7 mensageiros, para 7 pastores, para 7 líderes diferentes. Então o Apocalipse é para você ler do 1 até o 22, 21, uma tapada só, paf! É uma carta. O ideal é que os irmãos lessem aí umas 22 vezes toda semana. Mas se não ler, pelo menos ler o capítulo que a gente está estudando, né? Que no caso é o 17, para ficar familiarizado, porque todas as vezes que nós nos reunirmos, os irmãos já estão mais familiarizados com o capítulo 17. Então, se for possível, homework, né? O Isaac já deve até saber o que é homework, o para casa. Ler o capítulo 17 e o para casa. Anota aí. Elaino. Ler para a semana que vem capítulo 17 todo. Hoje vamos fazer o para casa na sala mesmo. O texto diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Já passou o Lumicolor aí? Que tem as 7 taças. Observa bem. Veio um dos 7, pode ser o anjo número 3, o anjo número 6, o anjo número 1, o anjo número... mas é um dos 7. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Era para ela afundar, né? Que se acha sentada, você vê que é uma linguagem figurada, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão
foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta vermelha, besta cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, que têm as suas raízes encravadas e fincadas nesse planeta, nesse sistema, nesse cosmos, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante um pouco de tempo, 1 hora. Têm esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles, a besta e os 10 reis, contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ó nós aí. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, unanimemente, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os seis na terra. Lembra que eu falei da dilatação exegética ou hermenêutica? Esse capítulo ele é fantástico. Você já está enjoado de ouvir eu falar isso, né? Mas esse capítulo realmente é fantástico. Como os irmãos puderam observar, tem um monte de versículos complexos, né? Ele é, mas não é, mas vai ser, só que está sendo e ainda será. Porque esses versículos, com essas dilatações hermenêuticas, essas dilatações exegéticas, os versículos, eles são a chave para o entendimento são o resumo e a chave para o entendimento de muitas outras profecias, inclusive o nosso já famigerado livro de Daniel, também como o próprio livro de Apocalipse.
o menininho ali deve estar pensando, mas como é que senta na água? Não afunda, não. Se bem que esses meninos de hoje em dia assistem muito Harry Potter, essas coisas para eles é nada, né? Sentar na água é o mínimo, né? Voa na vassoura, faz um monte de coisa aí que não tem muita lógica. Essa geração está sendo educada por Fantástico, não aquele programa. Para aquilo que é absurdo, para aquilo que é por surreal ficar normal. Satanás ele está saturando essa geração para quando a besta chegar, o que ela faz é algo que já faz parte da nossa geração. Esse aí é nosso, né? Nós já estamos acostumados com isso. Nós vamos falar dela. O capítulo 17 e 18 são dela. Inclusive, nós já falamos meio que de en passant, quando nós estudávamos Daniel capítulo 2, lembra? E também Daniel capítulo 4, a respeito do sistema USB, né? O efeito Babilônia, o sistema babilônico. Na realidade, esse sistema, ele extrapola a religião. É lógico que a gente pensa logo naquela grande igreja, né? Aquela que domina os seis da terra, aquela de 1 bilhão de adeptos, né? Mas ela extrapola essa grande igreja. Na realidade, esse sistema, que nós vamos ver bem detalhadamente, que foi criado por Satanás através de uma pessoa chamada Nimrod, que era um dos descendentes lá do Noé. Ele era talvez bisneto do Noé, via o filho Cã, né? Através do Cã. Tem que negócio que fala cão, né? Mas pode falar cão também. E esse sistema, ele engloba aspectos religiosos, aspectos políticos, aspectos financeiro-econômicos, aspectos culturais. É um grande sistemão. É um gridão, é um grande grid, é um sistema de manipulação e de dominação que Satanás montou já há alguns milhares de anos atrás e que está funcionando a pleno vapor. A própria escritura aqui está até com letras grandes, né? Raro isso aparecer na Bíblia, né? Babilônia a grande. Nós vamos ver que tem muitos porquês de ser grande. E aqui, para falar resumidamente, os capítulos 17 e 18 formam um conjunto. É um parêntese. Lembra que nós vimos derramando taça uma atrás da outra. Derrama a primeira, derrama a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E Apocalipse 19 e 11, que descreve a parúzia, descreve o apocalipse, descreve a epifaneia, descreve a revelação de Jesus Cristo no final da tribulação, logo após o final da tribulação, quando todo olho verá. Cronologicamente, Apocalipse 19 e 11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco e Jesus Cristo voltando. Eu olhei naquele terceiro cavalo que os irmãos já conhecem. Segue imediatamente, cronologicamente, Apocalipse 16, 21. Então, de Apocalipse 16, 21, a das pedras grandes, 34 quilos caindo, é seguido cronologicamente, imediatamente, por Apocalipse 19, 11. De maneira que nós temos mais um parêntese. A priori, vamos dizer que é o capítulo 17 e 18, é um pouquinho mais, mas só para resumir. Que descreve o juízo da Babilônia, do sistema Babilônia. É um parêntese composto de 2 capítulos. Sendo que, resumidamente, o capítulo 17 fala do sistema religioso e o capítulo 18 fala do sistema financeiro. O capítulo 17 descreve o aspecto religioso e o capítulo 18 o aspecto financeiro, econômico. Sendo que do sistema babilônico, eu estou chamando de SB aqui nos meus escritos para não ficar escrito, SB aqui, sistema Babilônia ou sistema babilônico. O juízo, os irmãos observam que são 18 versículos no capítulo 17
e mais 24 versículos no capítulo 18. São 42 versículos. É muito versículo. Para se gastar 42 versículos com um assunto, é porque esse assunto é importante. É um assunto importante. E esses 42 versículos dos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, eles dão uma ampliação, eles dão um detalhamento, eles esmiuçam, eles vão a minúcias a respeito de um juízo que já foi falado assim de passant, de passagem. Ou passou correndo rapidinho. Às vezes tem que traduzir para ele. Né? Você saber o que é de passant? É de passagem assim. Esse assunto já foi dito de passagem lá no 14:8. Observa lá, ó. No 14:8. Quando as vozes, lembra? O anjo passando no meio do céu. Ai, 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 ai. Lembra? Os anjos passando rasgando o céu. Igual aqueles aviões que vai deixando rastro assim. Ó. Na segunda voz, foi dito o seguinte, olha, em um versículo. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, a ênfase, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isso era um anúncio antecipatório de algo que estava para vir. E no 16:19, foi lembrado mais uma vez esse assunto. 16:19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caiu, isso foi semana passada. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da mega Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então aqui no 14:8 e no 16:19, esse assunto já foi falado, muito resumidamente. Então, os capítulos 17 e 18 são capítulos que descrevem detalhadamente o que já havia sido anunciado resumidamente no 14:8 e no 16:19. Ainda que, nós vamos ver isso, nós não lemos aqui que os 6 vão fazer a meretriz devastada, vão fazer ela despojada, o intuito deles é entregar toda a autoridade que eles têm na mão da besta, mas a besta ela é montada por essa mulher. O que acontece? Se nós pegarmos os 7 anos da tribulação, na primeira metade da tribulação, porque quando o anticristo surgir, na primeira metade da tribulação, ele é apenas mais um componente do Império Romano. Ele é apenas mais um líder europeu. Nós aprendemos no capítulo 7 de Daniel lá na igreja, na comunidade, todos os domingos, às 9 horas, na rua Aceburgo 242, que ele vai vir crescendo, crescendo, crescendo em poder. Vi surgir um outro chifre diante do qual caíram 3. Lembra? Nós estudamos sobre isso? Você costuma estar dormindo, mas mesmo assim você deve lembrar. Então, esse anticristo, essa pessoa, ele vai ter uma autoridade comum, um líder europeu dentro da comunidade europeia, dos Estados Unidos da Europa, na primeira metade da tribulação. Mas, na segunda metade da tribulação, ele assume o poder total. O poder ditatorial total. Vai ser o absolutismo globalizado. Ele vai ser o líder do planeta inteiro. Então, na primeira metade da tribulação, nós vamos ver isso em detalhes, todos os seres da terra se prostituíram com essa mulher. Esse sistema que foi montado por Satanás e foi inaugurado por Nirod, alguns milhares de anos atrás, lá aquele evento de Babel, nós vamos lá em Gênesis 10, ele contaminou todas as culturas, todos os povos, todos os reis. Então, quando esse líder tribulacional, o anticristo, a besta, surge, ele é mais um rei, vassalo desse sistema, submetido a essa mulher. Por isso que essa mulher monta a besta. Isso na linguagem profética de montar é ter controle sobre. Né? Você não monta num cavalo, um cavalo indomável. Né?
Quando você chega a montar num cavalo é porque ele já está sob seu controle. É porque você já o domou, né? Então, montar ou sentar sobre na Bíblia significa exercer controle. Então, essa mulher, esse sistema, né? Porque grupos... Não, ela já está no controle da humanidade há milhares de anos. E quando ele surgir, ele é só mais um vassalo dela. Na primeira metade da... Ele é só mais um rei que bebe na caneca dessa mulher. Assim como todos os reis que já existiram nos últimos milhares de anos. Ele é só mais um. Mas como ele é um personagem importante nas escrituras, no livro de Apocalipse, mostra-se a relação entre a mulher e a besta. Na primeira metade da tribulação, a mulher controla a besta. Assim como ela controla todos os seis da terra. Ela monta na besta. Mas na segunda metade da tribulação, quando ele estabelece a abominação desoladora, quando ele arranca a máscara e fala que é Deus, aí esse sistema já é inconveniente para ele. É a hora que Satanás come no prato que comeu, vamos dizer assim. Ele que usou esse sistema durante tantos... Cospe no prato no qual comeu. É porque eu já vou pensando lá na frente. Ou seja, ele usou esse sistema por milhares de anos e agora ele não tem mais necessidade desse sistema, porque agora ele tem um Messias, ele tem um anticristo, que vai reivindicar a adoração e a divindade universalmente. Aí eles destroem esse sistema que tanto serviu a Satanás por tantos milhares de anos. Então, para resumir, na primeira metade da tribulação, o anticristo é um rei europeu como qualquer rei, submetido a esse sistema como todos os seis o são. Na segunda metade da tribulação, ele rompe os grilhões, ele se manifesta como o grande Ramachia Ben Satanás, né? O grande filho de Satanás, o grande Messias de Satanás, travestido de Messias de Deus, é lógico. Aí esse sistema já não tem mais interesse. Então, nós já estamos aqui no finalzinho da tribulação. Você lembra? Faltava poucas horas para acabar a tribulação. As pedras de 34 quilos estão caindo. Os exércitos do mundo já estão tudo amontoados lá na Palestina, um lutando contra o outro, Jesus aparecendo no céu. O sol e a lua sendo turbados, os meteoritos caindo, a lua ficando em cor de sangue, o sol escurecendo, o eixo da terra revirando, desviando a apófise, coisa toda acontecendo. Eu tenho que cantar um. Aí eu caí a ficha esses dias. Que eu pensei assim, mas Jesus tem que fazer alguma coisa para livrar o planeta dessa hecatombe, né, celeste. Aí, ó, mexeu o pastor. Mas isso é outra história, né? Isso são só conjecturas. Então eu vou jogar isso lá no blog. Então, a destruição dessa mulher já aconteceu lá na metade da tribulação. No meio da tribulação, quando ele reivindica a divindade, ele acaba com essa igreja mundial, com esse sistema mundial, ele acaba com o judaísmo, ele acaba com o cristianismo, ele acaba com o budismo, ele acaba com o islamismo, ele acaba com o xamanismo, o shintoísmo, aquilo que nós estudamos em heresiologia da DPV, ele acaba com todas as religiões e fala, agora religião é só me adorar? Por que está falando dela aqui agora? Nos estertores da tribulação, as pedras de 34 quilos caindo. Nós já derramamos a sétima taça da boca larga cheia até a tampa. Por que vai falar disso agora? Ou seja, ainda que a destruição do sistema babilônico já tenha acontecido no fim da primeira metade da tribulação, é um dos últimos eventos do fim da primeira metade, ela aqui é apresentada em flashback. Lembra dos nossos flashbacks? Ela aqui é apresentada em flashback por três motivos. Por causa da... Quando fala duas, três coisas, ela já pega na caneta. Eu nunca vi gostar de enumerar porquês. E vai me cobrar algum que eu vou esquecer de falar daqui a pouco. É porque que
por que os juízos da tribulação já chegaram ao fim? Só falta Jesus voltar. E agora que vai falar de algo que aconteceu lá na metade da tribulação. Que foi o juízo, né, a destruição desse sistema pelos 10 reis que queriam entregar a autoridade à besta que estava se tornando o líder mundial. Exatamente. Ela que é apresentada, a destruição do sistema babilônico em flashback, por 3 motivos. Por causa da seriedade e do tamanho da sua influência e da sua atuação, consequentemente por causa da sua culpa e da sua rebelião, sua culpa e do seu pecado. E, eu falei 3, mas são 2. E porque essa destruição faz parte da satisfação divina que é alcançada com a 7ª taça. Lembra que eu frisei e refrisei aqui? Qual que é a primeira coisa que está no 17:1? Veio um dos anjos que tem as 7 taças. Então o que o Espírito Santo está querendo indicar aqui é, ainda que esse evento já tenha acontecido há 3 anos e meio atrás, nós estamos lá no final da tribulação, né? Há 3 anos e meio atrás, contudo, ele faz parte da satisfação divina que é alcançada com o derramar das taças. Lembra daquele nosso famoso versículo lá, ó? 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Lembra do 15:1b? Que a gente tanto tem citado? O derramar das 7 taças é que traz a satisfação da ira e da cólera de Deus, né? Do túmulo e do orgue, da ira e da cólera de Deus. Se as 7 taças são derramadas no final da tribulação, e essa destruição, devastação da mulher já aconteceu no meio da tribulação, por que só agora ela é citada? Porque ainda que seja um evento que já aconteceu, é um juízo que faz parte da satisfação que Deus alcança com o derramar das 7 taças. É como que uma antecipação no meio da tribulação de algo que vai acontecer só no final da tribulação. O preenchimento, né, o teleiamento da cólera de Deus pelo derramar das taças. Tanto é que é citado que é um dos... Poderia ter falado, veio um dos anjos que tocou as 7 trombetas. Veio um dos anjos que abriu os livrinhos bibliotecários. Podia ser qualquer um, mas é justo um anjo dos que... Ou foi o anjo número 1, ou número 2, ou número 6, ou 4. Um dos anjos que derramou as taças. O que o Espírito está querendo dizer com isso é que, ainda que essa destruição já tenha acontecido, contudo ela faz parte do programa de preenchimento da cólera, que é alcançado com o derramar das taças. Entendeu? Entendeu? Hã? Provável. A menina está virando exegeta. Ela está falando provavelmente o segundo. Como a Bíblia não falou qual anjo, a gente não sabe. Mas provavelmente é o segundo anjo. Não é mesmo? Porque é o que se relaciona com essa questão. A segunda voz, o segundo. Mas de qualquer maneira, um dos, né? Qualquer um deles. Sim. São lá no que foi falado. O João olhou assim, olha, 7 anjos perfilados. Não sei se um ao lado do outro em fila, mas saindo juntos do templo. Aquele cheio de fumaça. Vai ser legal, nós vamos assistir, né? Apesar que isso aqui é simbólico. Não, nós estamos com Cristo lá. Claro. Só um comentário. Pra gente ter noção da amplitude ou amplidão, hein? Da amplitude, né, Pior? Do tamanho, da dimensão, gostei da palavra. Pra gente ter uma noção da dimensão. Isso já tentando explicar a palavra grande. Por que ela é tão enfaticamente chamada de grande aqui nas escrituras proféticas, né? Pra gente ter uma noção da dimensão da influência, da dimensão do tamanho, da dimensão da amplitude de atuação desse sistema. Eu li isso no comentário, achei muito interessante. Observa que a Bíblia começa com uma mulher pura num jardim e ela termina com uma prostituta no deserto. A coisa piorou aí, não piorou não?
uma mulher pura no jardim, uma prostituta no deserto. E isso é para o Espírito Santo querendo dar a entender para a gente a dimensão da atuação desse sistema na humanidade, a ponto de transformar aquilo que era isso que eu falei naquilo outro que é isso que eu acabei de falar. Sendo que, é lógico, mas eu falo, poxa, mas se é um sistema composto de papas, cardeais, padres, bispos e pastores tal, e sei lá, como é que chama os xamã, os lá do islamismo, tem um nome também, e de rabinos e tarará. Por que chama de mulher? Porque isso é uma linguagem muito familiar nas escrituras. Israel é comparado a uma mulher. A igreja é comparada a uma mulher, uma virgem pura, a noiva. O sistema babilônico, é lógico, Satanás contrafaz é imitar, viu, Elaino? Qual que é o nome deles? Senão eu vou ficar chamando ele de Elaino. Elaininho. Henrique, vem, Henrique. Contrafazer é fazer algo parecido, fazer uma imitação. Satanás imita Deus. O anticristo imita o Cristo. O falso profeta, que é o falso ministro da propaganda, imita o verdadeiro ministro da propaganda de Deus, que é o Espírito Santo. E essa prostituta do deserto imita a noiva de Cristo ou a mulher de Deus, que é Israel. É tudo uma contrafação. É uma imitação. Mas na realidade, Babilônia, a grande, é um sistema de corrupção. Isso até eu marquei em Lumicola. É um sistema de corrupção. Nós falamos um pouco disso quando nós estudávamos Daniel capítulo 4. Lá na rua Serburgo 242, todos os domingos às 9 da manhã. É bom fazer um merchan, né? Babilônia é um sistema de corrupção. Ele foi criado por Satanás, o sistema babilônico. A ideia dele, tudo que ele ouviu no Éden, porque nós estamos estudando lá, então, não lembro recentemente, Rafael, existe o jardim do Éden, existe o homem, existe a mulher, existe a serpente, tudo que a gente já aprendeu em satanologia. Adão, cadê você? Vamos dizer que Deus é mineiro, né? Ô Deus, o Adão, cadê você? Aí o Adão tá lá escondido no meio das folhas. Eu não tô aqui não. Mas eu tô te vendo, senhor. Por que você está escondendo? Uai. Não, é porque eu percebi que eu estava nu. Aí eu fiquei com vergonha. Eu escondi aqui, né? Mas quem que fez você saber que você estava nu? Ah, foi essa mulher que você me arranjou aí. Essa mulher é malvada. O fruto que você tinha falado para não comer, ela me deu. Acabei comendo. Agora tô nessa aí. Chama ela lá. Ô, mulher da Adão. Ixixa. Ela ainda não tinha o nome de Eva. Ô, Ixixa. Não, ela só passou a ter depois. Eva significa mãe da vida, que é uma resposta de fé à promessa de Deus. Em Gênesis 3,15. Ela, por enquanto, ela era só o pedaço do Adão. Ixixa. É a varoa. Ixixa no hebraico, né? Tá. Como é que chama? No rap. Por que você fez isso? Ah, foi esse bicho que você criou aí, ó. Que me enganou. Eles não são nada com Daniel. Daniel não desculpou em nada o pecado de Israel. Esse aí foi dando desculpa, né? Aí ele chamou as favas, que chamou todo mundo para prestar conta. Acho que é. Para contar, né? É a linguagem lá da roça. Só o pessoal mostra que dá certo. Aí, maldito és tu entre todos os animais. Você vai comer pó, você vai arrastar em cima do teu ventre. E eu vou mandar um para pisar, ó, o filho da mulher lá. Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Satanás ouviu isso. Foi para ele que Deus falou, né? Vou mandar um nascido de mulher para pisar na sua cabeça e te esmagar. Aí, ele que não tem nada de original, né? Tudo dele é imitação, ele já
A partir desse momento ele começou a bolar um sistema. Sabia que tem 16 Messias? Existem 16 Messias antes de Jesus Cristo que morreram na cruz e etc. Tudo igualzinho a ele. Quando ele veio, ele era só mais um. Quando Satanás também caiu, ele estava lá na presença de Deus, ele conhecia a Trindade, né? Quando Deus falou para ele que eu vou mandar um filho de mulher, ele sabia que no Éden, ele sabia que estava se referindo ao próprio filho dele. O que ele sabia é que alguém ia nascer daquela pessoa chamada mulher e que ia dar prejuízo para ele. E ele já começou a pôr os miolos espirituais dele para funcionar e elaborar um plano. Esse plano ele foi colocado em pauta na versão alfa, na versão beta, mas só foi dar certo mesmo com a versão de mercado que foi lançada depois do dilúvio, vamos dizer assim, que é o sistema babilônico, criado através de Niró. Nós vamos entrar nos outros pormenores, né, porque senão a gente se delonga, né? Mas o objetivo, é a ideia de Satanás, o sistema babilônico. E quando Satanás criou esse sistema babilônico, isso é muito fácil para quem evangeliza entender isso. O objetivo de Satanás com o sistema babilônico é simples: eliminar a necessidade de Deus. Você já observou como tem gente que vive sem a necessidade de Deus? Deus é supérfluo. Deus é inútil. Deus não tem opinião na sua vida, Deus não tem voz. O grande diferencial do nascer de novo é esse. Que quer queira, quer não, a gente se importa com a vontade de Deus. Pode ser que a gente nem obedeça. Pode ser que a gente seja filho levadinho, né? Precisando tomar palmada. Mas a gente não consegue se desvencilhar dessa relação com Deus. Porque a gente nasceu do Espírito. E agora a gente é Espírito. E agora nós somos um com Ele. Desobedecer a Deus, ou pecar, ou desprezar a palavra de Deus, é algo que traz para o nascer de novo um pesar, que é algo como você pisar na bola com a cônjuge, com a filha, com alguém que você tem uma relação íntima, com alguém que você preza, com alguém que você se importa. Se é uma pessoa, e tem pessoas que são assim, pisam nas outras e não está nem aí, aquilo não dói em nada, mas quando você fala uma palavra mais dura com a esposa, com o filho, com o marido, com alguém próximo, com alguém que você ama, com alguém que você se importa, com alguém que você... aquilo te incomoda, aquilo fica mexendo, você fica até com vontade de pedir perdão, né? Não fica, você já cansou de me pedir perdão e vice-versa, né? Porque nós nos importamos um com o outro. Não dá para eu mandar você lamber sabão e ficar assim de qualquer jeito. Eu vou ficar no Espírito Santo, vai ficar... Puxa, mas você mandou ele lamber sabão, hein? Aquilo vai ficar... Mas Satanás tem um objetivo. Adão tinha uma relação íntima com Deus. Os dois batiam papo assim que o dia começava. Deus ia lá, batia papo. Então Deus... Tem uma passagem, acho que em Eclesiastes, o provérbio, que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem tem a necessidade de Deus. Mas Satanás, ele criou um sistema para fazer com que o homem viva sem perceber que tem a necessidade de Deus ou sem se relacionar com Deus. Um sistema onde Deus se torna supérfluo. Deus se torna supérfluo. O objetivo de Satanás com o sistema babilônico é eliminar a necessidade de Deus. Para isso, o sistema babilônico objetiva colocar o homem no lugar de Deus. Tem uma passagem em Isaías 47:8, uma das muitas que fala da Babilônia, do seu sistema, que diz o seguinte: eu só e além de mim não há outro. Ou seja, o homem se basta. Tem filósofos gregos que falam que o homem é a medida de todas as coisas, né? O Friedrich Nietzsche, outro fala que o homem ele é suficiente por si mesmo. Deus é fábula, Deus é um conceito, Deus é uma ideia que o homem inventou para poder explicar coisas que ele não consegue explicar, ou para ele viver
em harmonia com a sua própria finitude. Existem muitos conceitos filosóficos para explicar o conceito de Deus, mas a realidade é que Deus é uma pessoa que nos criou e nos criou para nos relacionarmos com Ele. E enquanto nós não nos relacionamos com Ele, nós somos incompletos, nós precisamos de Deus. Mas Satanás fala, o homem não precisa de Deus. E se por acaso existir alguma coisa do lado de lá, você se vira e chega lá. Não precisa ver se tem a história de salvador, de substituto, de alguém que você é incapaz e ele é capaz e ele providencia para você, não. Se for o caso, você com o seu próprio comportamento, com as suas obras, com as suas reencarnações, com seus nirvana, com esse monte de lixo que as religiões inventam, você chega lá. Vou aproveitar para fazer um comentário que Satanás toma proveito porque o homem é a obra-prima de Deus. Né? É a masterpiece. É o supra-sumo da criação, né? Então, assim, eu acho que ele toma proveito disso também, porque ele sabia que Deus tinha algo perfeito para o homem, mas em momento nenhum era desvinculado da comunhão com ele. Mas Satanás toma proveito de todo esse potencial que o ser humano tem para mostrar para ele que ele não precisa de Deus, porque realmente o ser humano é o máximo, entendeu? O homem é o máximo, mas sem Deus não é nada. E Satanás quer fazer pensar o contrário, né? A inteligência, a capacidade, olha que nem utiliza tudo, mas a capacidade do ser humano, a consciência, é algo que Satanás toma proveito disso. Né? Pegando um gancho nisso que você falou, você sabe que o legal é você ficar meditando nessas coisas o máximo de tempo possível, né? A palavra fala de dia e de noite. Outro dia, pensando a respeito desse tipo de assunto, eu pensei que foi muito oportuno para Satanás ter trazido o homem para o seu lado, ao levá-lo, ao derrubá-lo, ao trazê-lo para a queda. Porque Deus fabricou um canhão e Satanás puxou para o lado dele, porque Deus criou alguém que é a sua imagem e semelhança. Aí Satanás derruba essa pessoa com tanto esse ser com tanto potencial. Foi uma aquisição e tanto para o arsenal de Satanás e para os planos de Satanás. Eu aposto que Satanás tem grandes planos para o homem. Tanto é que ele o puxou para o seu time, né? É uma coisa a se pensar realmente. Mas de qualquer maneira, vamos lá em Gênesis 10. Fala em Gênesis, o menino acende ali. Ele gosta muito de Gênesis. Gênesis é o livro dos começos, né, cara? É o Bereshit. Mas em Gênesis 10, vão ali do 6. Isso aqui são chamadas de tábuas genealógicas, né? Na verdade o nosso assunto está do 8 ao 12. Mas vamos pegar do 6 só para a gente ter uma noção. Antes vamos ler 1, né? São estas as gerações dos filhos de Noé. Noé todo mundo sabe, além de ser o pai do casamento, é aquele rapaz que fez a arca há muitos milhares de anos atrás, cujo nome significa repouso, descanso, tranquilidade. São essas gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Noé teve 3 filhos. O que gerou os semitas, os camitas e os jafetitas. O Cã foi aquele rapaz que riu da nudez do pai, porque o pai estava embriagado. Aí acordou Noé do seu vinho. Olha como é que o Espírito Santo coloca, né? Acordou Noé do seu vinho. Mas como Deus, você vê, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Não sei como é que tem irmão que pensa que a gente perde salvação. Um versículo tão escrachado desse lá em Romanos 11, se não me engano. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então lá em Gênesis 9:1, assim que Noé sai da arca, pisa no chão, ele, seus 3 filhos e as suas 3 noras, Deus faz uma coisa: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé
e a seus 3 filhos. Deus abençoou Noé, Sem, Cão e Jafé. Aí o Noé planta aquela vinha, espreme as uvinhas, faz um suco. Só que foi uma coisa meio que involuntária, porque as condições climáticas pós-diluvianas eram diferentes das pré-diluvianas. Aí a coisa fermentou. E o Noé, que tinha... não foi de má fé, ele tinha o hábito de tomar suco de uva, ele tomou uma coisa que não se conhecia ainda, o vinho. E antes do dilúvio não se embriagava com suco de uva, porque ele não fermentava, agora fermentava. Porque antes não tinha variação de temperatura, agora tem. Aí ele ficou de fogo, endoidou lá, arrancou a roupa, foi para a tenda dele, e o filho dele viu isso e zombou dele. Aí verso 24 do Gênesis 9. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, o caçulinha. Aí quando ele soube do que o filho mais moço fez, ele falou, maldito seja Cã. Né? O que está no verso 25? E disse, maldito seja Cã? Não, maldito seja Canaã. Quando a gente vai lá no verso 16, os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ou seja, Noé não podia amaldiçoar alguém que Deus já tinha abençoado. Porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, como dizia o Enéas, né? Revogáveis, não se revoga. É impossível você revogar algo que Deus decreta. Então, se Deus já tinha abençoado no 9.1, o máximo que o Noé podia fazer é amaldiçoar o neto dele. E ele não podendo amaldiçoar o seu filho Cã, ele amaldiçoou o seu neto Canaã. Então a gente vai lá, no 10.6. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Aí a gente vai no 8. Então, o Cã tem 4 filhos. A gente sabe que Canaã, palavra muito conhecida, né? Gerou os cananeus, que a posteriori foram desalojados por aqueles que tinham sido tirados com mão poderosa lá das mãos do faraó, do Egito, via Moisés, que são os israelitas. Então Deus transferiu a possessão, decretou judicialmente por causa desse evento aqui, que a possessão de Canaã passasse para um semita a posteriori, que é aquela agência que Deus escolheu, que é Israel. Mas isso aí também são outra história, nós só estamos esbarrando nos assuntos. A questão é que dos 3 filhos de Noé, o mais bem... E aí, isso é um estudo que o Clésio e eu demos há uns 30 anos atrás, lá na igreja onde ele conheceu a esposa dele. Nós demos 2 domingos de estudo sobre a profecia noaica, que é o desdobramento, é um estudo grande, a gente não vai tocar nele aqui agora, que é como as coisas aconteceram com Sem, Cão e Jafé. A profecia noaica, que começou aqui logo depois do dilúvio, se estende até o final da tribulação. É uma profecia de longuíssimo alcance, até maior alcance do que aquela estátua do Nabu, né? Porque ela antecede. Mas de qualquer maneira, o que herdou maior expansão foram os jafetitas. É o filho do meio. Os semitas, é porque os jafetitas, eles tinham uma herança política. Os semitas, eles tinham uma herança espiritual. E os camitas tinham uma herança religiosa. E que quando o Cão fez isso, o Jafé herdou a herança de Cã. Aí Jafé significa expansão. Aí ele se expande. Isso não é para guardar, não. Isso é só um preâmbulo do preâmbulo, para a gente saber quem é o Nimrod. Tá. Então isso é um outro estudo. Então o Jafé ganhou porção dobrada, o Sem ficou com a porção dele e o Cã ficou sem nada. E isso se estendeu para todos os seus 4 filhos. Em especial para o Canaã, que foi amaldiçoado diretamente. Mas todos os outros filhos dele, o Mizraim, por exemplo, foram os que herdaram
foram os que geraram os egípcios. A gente sabe isso pelos estudos. Misraim, esse cara, esse rapaz, esse neto de Noé, filho de Cã, ele foi predecessor, antecessor, a pessoa que gerou os egípcios, que passaram por pedaços difíceis também. Na profecia, na narrativa bíblica, Faraó é um ícone negativo, é símbolo de Satanás, é tipo de sombra de Satanás. Então, a maior parte das coisas negativas e ruins, as convenções, os símbolos, os tipos, estão concentrados na família camita. Na família camita. Em especial isso que nós vamos ler aqui agora. O Noé gerou um filho chamado Cão. O Cão gerou um filho chamado Cush, que é que é bisneto de Noé, né? Cão é filho, Cush é neto, Nimrod é bisneto, terceira geração depois do Noé. Nimrod, filho de Cush, filho de Cão, filho de Noé. Noé é pai do Cão, avô do Cush e bisavô do Nimrod. Isso algumas décadas depois. Então agora vamos lá no versículo 8. Cush gerou a Nimrod. Nimrod, em hebraico, significa rebelde, o inconformado, aquele que não aceita as coisas como elas são. É isso que significa Nimrod no hebraico. O qual começou a ser poderoso na terra. O hebraico aqui quer dizer que é algo, não é só que começou e depois parou no meio do caminho, não. Os verbos aqui têm o sentido de algo que iniciou e não parou mais de crescer. Entendeu? É alguém que nasceu para ser líder. Alguém que nasceu para ser poderoso. Alguém que começou a ser poderoso e não parou de ser mais. Está crescendo até hoje. Nimrod em hebraico significa rebelde. Aquele que se rebela. Aquele que não se conforma. Aquele que não aceita as coisas. O cabeça dura. Né? O obstinado. Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor, ele tem uma conotação negativa no hebraico. Não é diante do Senhor no sentido de que ele vai fazendo as coisas e Deus vai assistindo. É diante do Senhor no sentido de agressão, de ofender, fazer as coisas para ofender. Isso é uma coisa interessante, isso é até de um outro estudo que eu nem lembro mais onde é que eu vi. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Babilônia foi fundada por Nimrod, nesse texto que nós estamos lendo e vamos continuar, cujo nome significa rebelde. Um homem agressivo. A tradição judaica fala sobre ele. Tem muita coisa sobre Nimrod na web aí. Um homem, a Bíblia é meio sucinta, mas existem outras fontes, né? Um homem agressivo, impetulante e orgulhoso. Se um homem segundo o coração de Deus, quem que é o homem segundo o coração de Deus, pastor Geraldo? Davi. O que o Davi era? Não, fora esse aspecto, a profissão. Mas antes de ser monarca, pastor de ovelhas. O que Jesus falou que ele era? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Anota aí, depois vocês consultam a 2 Samuel 7:8, Atos 13:22 e João 10:11, que é esse texto que eu estou citando aqui. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, se o homem segundo o coração de Deus é um pastor meigo e cuidadoso, não é? Alguém carinhoso. Ovelhinha, machucou a patinha. Igual o rapaz aqui fez com um pombinho, né? Um rapaz meigo, um rapaz carinhoso, um rapaz segundo o coração de Deus, um rapaz que cuida. Isso é o Espírito de Deus, é cuidar mesmo. Nimrod era o contrário. Nimrod, ao invés de ser pastor, ele era o quê? Caçador. O que o caçador faz? Ele mata. Em vez de cuidar, ele mata. Ele é a antítese. Não existem
se os irmãos pesquisarem na web, existem as... Já viu aquelas... Eu até... Tem um seriado que eu tô assistindo aí, The History of the World, com um cara assim que tem os dentinhos separados. Ele fala que o papel de parede desse pessoal era muito estranho. Cara atravessando, o outro com a lança, um falando, gente. Esses povos, os assírios, os caldeus, esses povos que habitavam ali a Mesopotâmia, eram povos crudelíssimos. Povos que puxaram o papai Neroide. Povos cruéis, povos que matavam. A Bíblia fala muito a respeito, não vai ter dó do velho, nem da viúva, nem da criança. É só ver no documentário sobre. Eram povos crudélimos, o superlativo absoluto de cruel é crudelíssimo. Povos super cruéis, que matavam assim à toa. É muito ruim. Povos agressivos, impetulantes, orgulhosos, caçadores, agressivos, cruéis, assassinos. E eu até estou vendo um documentário que eu achei interessante, o rapaz falou que o papel de parede desse pessoal era muito estranho. Que era o documentário das desgraceiras que eles faziam com as pessoas. Você matando, estuprando, degolando, empalando. Você sabe o que é empalar? É uma coisa terrível. É fincar a pessoa, né? O bárbaro é doce. Os doces bárbaros. Né? Mas E existem essas coisas aí, aquelas coisas, já viu aqueles bichos alados? Foi por causa desse rapaz que nasceu. É a propaganda. É aquele lance que eu já falei do Big Brother, que o anticristo vai usar, Hitler usava, o Mao Tse Tung usava, o Saddam Hussein usava. Aquele tempo da impressão de multiplicação da ciência. Estou te observando, estou sabendo que eles reproduziam, eles começaram a mesclar o antropomorfismo, né? A misturar gente, antroposomorfismo, é uma palavra complicada. Misturar gente com bicho. Lembra? Pato de leão, cabeça de gente, asa de águia, tudo em homenagem a esse rapaz. Existem coisas antigas lá, daqueles alto relevo ou baixo relevo, não sei. Esse cara ainda por cima, ele era um gigante. Lembra que nessa época a gente pesquisando sobre os Enaquins? Ele era um Enaquim, ele era um grandão, devia ser um cara aí nos seus 4 metros de altura. Tem cilindros dele, representações feitas em homenagem a ele, que ele está esmagando um leão com cada mão. O cara levanta 2 leões e esmaga pelo pescoço. Então ele era uma pessoa forte, poderosa, era um campeão. E as pessoas gostam disso. Não pode ver um rapaz marcar 90 e tantos gols lá que dá 4 bolas de ouro pro cara. Não, o tal do Messi, que é argentino, né? Então nós gostamos de campeões. A gente quer ver um rapaz que põe a bola na rede, né? A gente fica, nós seres humanos, na nossa velha natureza, a gente fica todo animadão. Nossa, esse rapaz aí, né? Marca muito gol, ele mata muito leão, ele é muito caçador, ele é isso foi dando fama. O rapaz foi crescendo em fama. Porque longe de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ele era um caçador cruel, violento. Sim. E essa cidade traz o caráter dele, esse sistema. Que ele era um gigante, mas aí me veio a dúvida por causa do... Ah, tá, não, tá bom. Aí o que acontece? Vamos continuar a nossa leitura só para fechar aqui. Não, mas não eram só aqueles que eram gigantes. Muitos séculos depois, quando os... Não. Tiveram esses gigantes pré-diluvianos, mas existiam gigantes pós-diluvianos. E quando o Josué e o Caleb e aqueles 10 espias foram lá na terra lá de Canaã, tinha gigante lá. O DNA do gigante, que tem o DNA do nanismo e tem o DNA do gigantismo, que os filisteus são camitas. O DNA do gigantismo é o camita. Isso tudo são estudos também maravilhosos, porém paralelos, né? Tem. O DNA agigantado está no Cã. Tá, é o que mais. Isso não quer dizer que todo mundo que nasce de Sem e Jafé tem 1,20 m, né? Mas predomina. Mas vamos lá. Não quer dizer que todo mundo é Lulu. 1,5 m.
Mas vamos lá, Daniel, Gênesis 10, 8. Cuxi gerou a Nimrod, o rebelde, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador, ofendendo o Senhor, diante do Senhor, daí dizer-se, como rebelde, poderoso caçador, provocador do Senhor. O original seria assim. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe, Calné, tudo ali na Mesopotamos, né? Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Só cidade de sangue ruim, né? O pastor pregou sobre uma domingo agora, não foi lá do Jonas? Uma cidade de sangue ruim também. Deus até ameaçou destruir ela inteirinha, se não fosse o Jonas. E entre Nínive, querendo ou não querendo, ela sobreviveu graças ao Jonas, né? O desviado. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. E mais na frente, no capítulo 11, tem aquela história que a gente conhece da Torre de Babel. Que eu não vou nem ler o texto, os irmãos podem ler em casa, que é Gênesis 11, versículos 1 a 9. Lembra? Deus falou, crescei, multiplicai, enchei a terra, esparrama. O que o rebelde liderou eles a fazer? Esparramar que nada sou. Nós vamos juntar, fazer o nosso nome ficar famoso, nós vamos chegar no céu por nós mesmos. Nós não temos necessidade de Deus. O homem chega no céu sozinho, é só ele ser bonzinho. Faço a minha parte que eu me ajudarei. A religião dele é até pior, né? Que a religião que está hoje aí, faça a sua parte que eu te ajudarei. A dele é, faço a minha parte e eu me ajudarei. Então, essa pessoa, Nimrod, fundou esse sistema, o sistema babilônico. De maneira que Gênesis 10 e 11, nesses versos que nós lemos e citamos, narram o nascimento do sistema babilônico. Porque aqui nós temos um homem, Nimrod, o rebelde, exercendo pela primeira vez o domínio sobre os outros homens. A gente não vê isso antes de Nimrod. Os homens tudo igual. Pela primeira vez alguém se coloca acima dos outros homens, os outros homens aceitam alguém que esteja acima e os lidere. Então aqui nós estamos vendo o nascimento do quê? Do Estado. Não é o Estado? O governo? O governo de um sobre outros. É o nascimento do Estado. O Estado com E maiúsculo aí. Isso no capítulo 10. E no capítulo 11, quando a gente lê a respeito da torre de Babel, Bab é portão e El é Deus. Nós vemos o nascimento da religião. Nós vemos o nascimento da pretensão de acessar o céu pelo esforço próprio. Nós vamos construir aqui o portão de Deus. Nós vamos chegar lá sem precisar de Deus. É isso que Satanás está colocando na mente da humanidade naquela época. É possível chegar até Deus sem a ajuda dele. É possível subir sem precisar de Messias. O homem por si mesmo é suficiente. Então aqui Satanás, ele, em Gênesis 10 e 11, ele está criando o Estado, ele está criando a religião, claro, pelos próprios nomes. Pelos próprios nomes. Até Caim tinha noção de Deus. Não, esse conceito é antiquíssimo. Sim. Não, porque eles tinham noção, assim, por causa de um que falava para o outro, né, do sistema patriarcal, né, que falava de Deus e tudo. Do sistema da tradição oral. A Bíblia começou a ser escrita no ano 1500 a.C. Antes disso, tudo veio não, porque aqui no texto, quando fala assim, façamos e que chegamos até o céu e tornamos o nosso nome grande, né? Então, apesar de não falar, eles já tinham noção que o nome de Deus era grande porque ele estava no céu, indiretamente. E eles estavam... porque eu acho assim, que eles estão... Aqui,
eles estão querendo se tornar notáveis, né? Independente de Deus. Não, eles não estão querendo fazer isso para encontrar Deus, isso que eu estou querendo dizer. Destronar. Se tornar notáveis, tanto quanto, né? Tanto quanto. Acima das estrelas, vou colocar meu trono, serei semelhante a. Eles estão cheios do espírito de Satanás. Entendeu? Satanás está usando essa pessoa, esse estado, essa torre, essa religião, esse esforço. Ele está fundindo, unindo. Não, mas o ser humano natural, ele é muito religioso. Quantas vezes eu já fiz filme de bang bang que o cara dá um tiro no meio da testa do outro, depois ainda faz o sinal da cruz? Você já deve ter visto muito disso. Como já se matou em nome de Deus ao longo da história. Os muçulmanos fazem isso, os cruzados faziam isso, os católicos lá o Torquemada, lá como é que chama que tem, Inquisição, os próprios protestantes fizeram muito isso. Sim, claro. A Raquel está comentando ali que tá tudo muito recente ainda, né? O dilúvio, mesmo porque o conceito de Deus permeia a história humana muito de perto e desde tempos muito primeiros e remotos e antigos, inclusive e principalmente nessa região do planeta, que é a Mesopotâmia. Eles têm as suas epopeias, seus registros, as suas fábulas, né, os seus contos de criação do mundo, de essa coisa, tudo isso que a gente encontra em Gênesis, mesmo antes de Gênesis ter sido escrito. Dizem, inclusive, isso são os críticos, né? Dizem, inclusive, que essa historinha que Moisés inventou aqui na Torá, em Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, quando ele era lá filho da filha de Faraó, há reles 2.500 anos atrás, ele estava plagiando histórias babilônicas, sumérias, essa palavra. Moisés era só um copycat, ele era só um plagiador, porque essas histórias já rodavam na humanidade há milhares e milhares e milhares de anos. Você sabe que existem outros relatos do dilúvio, inclusive escritos em tabuinhas cuneiformes também. A palavra de Deus, ela já tem credibilidade total, ela não precisa disso. Mas em termos do ser humano que não crê e acha que é tudo, né, fábula, quando você pega um escrito de outra pessoa ou de outra civilização que faz o mesmo relato, isso traz, assim, não uma credibilidade, porque a palavra de Deus é o suficiente, mas para eles traz no mínimo uma interrogação, né? Então é interessante. Pode ser mentira, mas não é uma mentira original. O que aconteceu? Mas então aqui Satanás está usando o Nimrod para fundir, para unir o Estado e a religião com o propósito de substituir Deus. Esse sistema foi criado por Satanás. Acaba que aí, ó, 8 páginas estão na 2, ó. Não chegamos nem no versículo 1. Satanás criou esse sistema com o propósito de... Eu olho para o relógio, mas nem olho quantas horas são. É por isso que eu passo. Eu só olho, eu ponho ali, eu olho, mas nem... Hoje eu vou prestar atenção. 2 para 5. Satanás usou Nimrod para fundir Estado e religião, para criar esse sistema chamado sistema babilônico, para unir os homens com um objetivo simples: destruir Deus, apaga Deus, shift del em God, apaga God, deleta God. Babilônia é porque eu segurei o fio com o boi e puxei a mão. Babilônia na Bíblia é símbolo de rebelião contra Deus. Toda e qualquer rebelião elimina Deus, exalta Satanás, Nimrod e a Babilônia. Rebelião
obstinação, desobediência à opinião de Deus é feitiçaria e idolatria. Segundo Samuel 15:23. Conhece? Sim, é. O irmão está citando ali que tem certas religiões que usam muito Nimrod e Tammuz para anular o cristianismo, Maria e Jesus. Porque na realidade, quando Maria e Jesus vieram, eles eram só mais uma versão dessa história. Mas é porque Satanás, por causa daquele lance lá do Gênesis 3:15, já estava se antecipando e tentando desacreditar, para que quando a verdadeira acontecesse, era só mais uma. Só mais um dilúvio, só mais um conto do dilúvio, só mais um conto do Êxodo, mais um conto disso, mais um conto daquilo, mas é só mais um Messias e mais uma virgem, né? É normal. Esse aí não tem nada de especial. Então, ela é chamada, antes de terminar aqui, Babel, observe, esse sistema ele tem um objetivo: unir os homens para destruir Deus, substituir Deus, eliminar Deus, acabar com o conceito de Deus, viver sem a necessidade de Deus. Por isso que Babel significa... Sim, isso quando você conjuga esse texto com os textos de Isaías, que tem uns 4 ou 5, quando você conjuga com os textos de Jeremias, quando você conjuga com esse conceito que vai permeando todas as escrituras, até desaguar aqui em Gênesis, em Apocalipse 17:18. Isso aí é todo um corpo, um grande e grosso corpo de doutrina que atravessa todas as escrituras. Aí você vai somando. Eu até cheguei a citar aqui, acho que foi Isaías 47, por exemplo, é um dos textos que falam a respeito desse sistema. E lá fala o seguinte: eu só e além de mim não há outro. Dentre outras coisas, se você ler todo o texto aí, você vê que esse sistema, ele prega umas 4 ou 5 coisas, parece que tem destacado nesse texto. Uma delas é o humanismo. Uma das coisas que o sistema babilônico prega é o humanismo. A desnecessariedade de Deus e a autossuficiência humana. Eu não estou apoiando tudo que eu estou falando exclusivamente em Gênesis 10. Gênesis 10 é onde a coisa começou. E dali, ó, ela pega uma concordância, Babilônia, e vai varrendo todas as escrituras. Você vai ver que corpo de doutrina que vai formar. Tudo vai, o que eu estou falando aqui meio que um resumão. Porque na realidade Babel, até outro dia eu estava citando até o Sumério, lembra? Babel, eu citei até as palavras em outras línguas, que eu procurei esse alfarrábio lá em casa, eu não achei, então eu escrevi de memória mesmo, né? Babel significa portão de Deus, ou seja, é pretensiosamente o ponto de, isso tem a ver com etimologia, é pretensiosamente o ponto de encontro dos homens com Deus. Betel. Babel. Betel, Beit, né? Hoje em dia lá em Israel você vê Beit. Beit Lehem. Lehem, pão, Beit, casa de pão. O padeiro, Rafael Belém. Ô Carlos. Mas, voltando um pouquinho, até na dúvida da Raquel também, porque o que dá a impressão, hoje, né, naquela época não, mas hoje, é que eles estão buscando querer mostrar que eles são a única salvação, que é a única forma de chegar a Deus. Eles utilizam a palavra. Então, assim, eu acho que eles, nesse momento, não estão querendo destruir Deus. Mas ali tem uma semente. Nesse momento eles estão querendo se realmente aproximar de Deus. Eu acho que estão no caminho certo. Eles estão enganados, eu vejo hoje. Agora, não quero entrar. Tem o sentido de se aproximar de maneira a substituir.
Eles não eram tão... É o que acontece hoje. Ao amontoar tijolos, eles vão chegar em Alta Centauro. Entendeu? Lá em Ório. O que eles estavam fazendo o que o original do hebraico quer dizer, que eles estavam amontoando tijolos de maneira a ter uma melhor percepção dos corpos físicos, que a astrologia, essas ciências todas nasceram nessa época. Porque eles estavam procurando alguém que substituísse esse Deus aí. Nós não queremos, não. Mas queremos outro. Você está falando então, mas o que é para ver se a gente enxerga outro que substitui esse que mata a gente afogado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a intenção deles hoje, tanto que no evangelismo que eles fazem, na pregação deles, nos ensinamentos, parece que é o contrário, né? Eu penso que eles começou nesse erro e estão enganados, mas não é de propósito assim, nós vamos detonar com Deus, nós somos os únicos que conseguimos chegar lá, dá a impressão, é isso que eles falam de si mesmo. Agora, isso que você falou da substituição aí é interessante, porque para eles o líder maior aqui é o representante, então aí já tem esse contraste realmente do que você está falando de substituir, né? Isso só vai se tornar explícito na tribulação. É lógico que o católico, os religiosos, falam assim, eu vou fazer bastante maldade para ir para o inferno, ou bastante bondade. Há caminhos para o homem que parece caminho de vida, mas dão caminho de morte. Evidentemente que esse é o pensamento do originador do conceito, Satanás. Vem para matar, roubar e destruir, e que engana todas essas pessoas ao longo de todos esses milhares de anos com objetivos nobres. A priori aqui era fazer o nome ficar famoso, mas ao entrar nessa atividade, que era contra a mão de Deus, Satanás estava manipulando e enganando essas pessoas para alcançar na realidade outros objetivos. Nós vamos ver que não deu tempo, nós não falamos nem do básico. Existe o pecado básico que é a prostituição, que é a mesma coisa que fornicação espiritual, que é a mesma coisa que idolatria. Esse é o pecado básico do sistema babilônico. A idolatria, o substituir Deus por outro. Mas desse pecado de idolatria derivam-se eu até gostei de uma palavra que ela é mais bonita. Eu vindo aqui nessa versão. Deriva-se a devassidão, deriva-se a embriaguez, deriva-se a blasfêmia e o pior de tudo, deriva-se o crentocídio. O objetivo maior de Satanás para as religiões é que as religiões sejam crentocidas, que elas matem os crentes, que elas persigam e destruam a fé dos crentes. O objetivo maior de Satanás o mundo já jaz do maligno, é alcançar os que não são dele. Ele tem feito isso ao longo do século. A gente vai estudar isso quando nós vimos aqui a questão nós lemos no verso 6, via a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. O sangue dos santos faz referência aos santos do Velho Testamento. E o sangue das testemunhas de Jesus faz referência aos santos da igreja. Ou seja, todo aquele que se relaciona com Deus, seja através de Israel, seja através da igreja, que tem um verdadeiro relacionamento com Deus, nós os que adoramos a Deus em espírito, até li esse versículo recentemente em algum lugar, porque Jesus Cristo Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o objetivo final de Satanás, crentocidar.